Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público. Vim hoje dar continuidade a mais um bloco sobre verbos, certo? Então, eu já queria deixar a vocês que, caso você não tenha assistido o bloco 1, pelo amor de Deus, volta e entende, assiste, certo? Porque é necessário para que a gente consiga compreender o restante do bloco e das informações que eu tenho estabelecidas sobre o verbo. Essa aula aqui é uma aula específica para a Polícia Militar de Pernambuco, então eu vou estar cobrando e vou estar, na verdade, dando... A maioria das dicas são sempre para a Banco Penet, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá continuar em relação a verbo. Então, basicamente, eu só vou fazer o quê? Essa retomada de alguns tópicos, certo? Sobre sobre o que é o verbo, para que a gente continue dando continuidade, beleza? Pelo amor de Deus. Vai piorar um pouquinho só, certo? Vai dificultar um pouquinho só agora essa parte de verbo, mas não tem problema. Repita quantas vezes forem necessárias para que você consiga aprender de fato, certo? Então, ó, eu já trouxe aí falando que verbo vai ser toda palavra que vai exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, você já anota isso no seu caderno, certo? Novamente. Estou repetindo, na verdade, no PowerPoint o que eu já havia falado no primeiro bloco. Os verbos que exprimem ação, a gente vai estar diante de verbos transitivos, tanto direto quanto indireto, assim como os verbos o verbo intransitivo, certo? Então, verbos que exprimem ação, ou ele vai ser transitivo ou ele vai ser intransitivo. Eu coloquei aí, na verdade, um exemplo com dois verbos, duas orações. Um verbo transitivo e um verbo intransitivo, certo? Ele fala aí, ó, eu caí. Quem cai, cai. Então, isso é um verbo intransitivo, porque ele é um verbo que está empregado sem complemento, certo? Cuidado, porque eu sempre digo que a banca ela gosta de cobrar o verbo intransitivo acompanhado de adjunto adverbial, que é sempre quando eu exprimo o tempo, lugar e modo. Mas não esqueça que tudo que vai indicar tempo, lugar e modo não é complemento do verbo, ele vai ser adjunto adverbial. Vamos dar um exemplo só para retomar um pedacinho sobre advérbio que é muito importante. Quando eu digo assim, que eu trabalho no mercado. No mercado parece ser complemento do verbo trabalhar, porque quem trabalha, trabalha em algum lugar. Porém, perceba que quando eu especifico lugar, não é complemento do verbo. Ele vai ser adjunto adverbial de lugar. Então, no trabalho, a banca vai afirmar para você que ele é complemento verbal, só que na verdade ele não é. Ele é adjunto adverbial de lugar, certo? Então, a banca vai fazer essas pegadinhas. Mas aí eu joguei o verbo cair, certo? Eu caí, mas não me machuquei. Perceba que a gente já estudou pronome, certo? Antes de verbo tem as aulas de pronome. E você sabe que eu já disse nessa segunda oração que diz assim, mas não me machuquei. Perceba que o me aí é um pronome oblíquo, certo? Átono. E a gente sabe que os pronomes oblíquos átonos, sintaticamente, eles correspondem ao quê? Complementos verbais, né? Assim, eles fazem substituição de complementos verbais. Então, esse me aí vai ser complemento do verbo machucar, certo? Porque quem machuca, machuca alguém ou alguma coisa. Então, eu vou estar diante do verbo cair, que vai ser um verbo intransivo, quem cai, cai. E estou diante do verbo machucar, que machuca, machuca algo ou alguém. Ele é um verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem nenhuma preposição, certo? Então, tá aí um exemplo com duas orações de verbo transitivo e de verbo intransitivo. Fechou? E aí eu tenho os que exprimem estado, certo? Esses que exprimem estado, a gente vai estar tratando sobre verbos de ligação. Aí você pode me perguntar, Camila, o que é um verbo de ligação? Isso é aquele verbo que vai exprimir um estado, certo? E aí eu coloquei um exemplo. Eu era linda quando estava magra. Perceba que o era, aí é o verbo ser, ele está exprimindo o estado como eu era como linda, meu estado era linda, certo? E que estava magra. O verbo estar também é um verbo de ligação, era o modo como eu estava, certo? Na verdade, é o estado como eu estava, de fato. Beleza? Então, prestem atenção nessas temáticas. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que prestem atenção com relacionado a verbo, porque às vezes a gente tem verbos que são como é o nome? Às vezes tem verbos que são intransitivos ou transitivos e também exprimem esse estado.
o maior exemplo é o verbo andar, certo? Se eu disser a você, eu andei na Via Parque, perceba que eu me movimentei. Então, esse verbo andar, ele vai exprimir uma ação, então ele vai ser um verbo que intransitivo. Agora, se eu disser a você que eu andei pensativa, percebeu que agora eu estou tratando do estado como eu estava como pensativa. Então, esse andar aí já não é mais um verbo intransitivo, ele vai ser um verbo de ligação. Então, é basicamente isso que a gente estuda na regência, certo? Regência é sobre isso, o estudo dos verbos. Quando ele vai solicitar preposição ou não, e essa relação de mudança de sentido, certo? Então, preste atenção, porque tem casos de verbos que ele vai exprimir um estado e vai ter casos que ele vai querer exprimir uma ação. E aí você precisa fazer uma análise detalhada para entender o sentido, porque muita gente diz, não, o verbo de ligação é só você decorar, ser, estar, permanecer, ficar, andar, tornar-se, parecer, continuar. Não é só decorar, é você entender que naquele contexto ele está exprimindo o quê? Um estado, certo? Até porque o verbo ser, para vocês que estão estudando para PMP não é necessário, mas para quem está estudando já para um curso mais avançado, eu tenho alguns alunos de Delta que estão estudando para delegado, que estão estudando para oficial, e para eles eu já dou o quê? Que o verbo de ligação, ele nem sempre vai ser o quê? Vai ser verbo de ligação, ele vai exprimir estado. Eu também tenho o verbo de ligação, que é o ser que a gente conhece como um verbo transivo direto. E isso para vocês PMP é novidade, mas para eles não é, certo? Por quê? Porque é algo mais aprofundado. Então, pelo amor de Deus, não se ligue apenas a essa questão de, não, vou decorar os verbos de ligação, porque vou adentrar agora no pedaço de direito. É um rol taxativo, a gente só precisa decorar para saber na hora. Não é assim, certo? Esse verbo de ligação, ele necessita estar exprimindo um estado para ele ser, de fato, um verbo de ligação, certo? Então, preste atenção no sentido que foi atribuído e no contexto, certo? Pelo contexto você vai saber se esse verbo vai exprimir estado ou se ele vai exprimir ação. Beleza? Então, dando continuidade, eu tenho aí o que exprime fenômeno da natureza, e aí eu coloquei uma observação muito importante, certo? Decore isso, pelo amor de Deus, decora isso. Eu tô falando aí sobre o quê? Os verbos que exprimem fenômeno da natureza, a gente vai estar diante de orações sem sujeito, certo? A gente sabe, e eu tenho certeza que lá atrás, quando eu dei adjetivo para vocês, eu falei um pouco da sintaxe, eu falei um pouco dos aspectos da sintaxe, falei sobre verbos, classifiquei um pouquinho, só para vocês terem um contexto mais apropriado. Porém, o que aconteceu? O que acontece? Quando eu falo de oração, é uma frase com um verbo, certo? Então, você sabe que a partir do momento que eu tenho um verbo que exprime um estado, que exprime um fenômeno da natureza, você está diante de uma oração. Por mais que ele esteja sozinho lá, se eu chegar lá e falar, choveu, ponto, certo? Você entendeu? Porém, esse verbo, ele nem tem sujeito, certo? E nem tem complemento, porque ele é intransitivo. Então, perceba que a frase é algo entendível, certo? E não necessariamente eu preciso de um sujeito e de um complemento para que ela faça sentido. Eu só preciso do verbo, certo? Então, se eu tenho um verbo, pode não ter sujeito, pode não ter complemento e nem adjuntado verbial, que são elementos necessários para se formar uma oração de fato, mas se você não tiver isso, não importa. O importante é ter um verbo. Então, a partir do momento que eu digo choveu, essa oração, ela vai ser uma oração o quê? Sem sujeito. E a partir do momento que eu não tenho sujeito, eu não tenho concordância, certo? Porque lembra que eu falei no bloco 1 que a concordância ela é estabelecida entre o verbo e o seu sujeito. Se o sujeito está no singular, então o verbo precisa ir para o singular. Assim como se o sujeito estiver no plural, o verbo precisa ir para o plural. Por isso, é isso que a concordância estuda, certo? Porém, quando eu não tenho sujeito, o que acontece? O verbo não vai flexionar. Então, a forma nominal dele, a forma normal, na verdade, vai ser o quê? Verbo na terceira pessoa singular. Então, cuidado, porque não existe forma plural para verbos que exprimem o quê? Fenômeno da natureza. Verbos que exprimem fenômeno da natureza, não existe o quê? Pluralidade. Eles sempre ficam na terceira pessoa do singular. Coisas semelhantes a essa acontecem com o verbo haver e o verbo fazer, que são verbos o quê? Impessoais, que é a mesma coisa do fenômeno da natureza, igualzinho.
que é o verbo haver com sentido de existir e tempo transcorrido, e o fazer com sentido de tempo transcorrido. Eles são verbos impessoais também, não tem o que? Sujeito, e aí eles não podem ir para o plural, certo? Então, cuidado com isso. Eu já dei, na verdade, aí mais dicas do que eram necessárias, certo? Então, eu já trouxe para você aqui, quando a banca cobra relação de verbo, ela basicamente vai em cima disso, certo? E aí eu falei, ó, são orações sem sujeito, os verbos precisam estar na terceira pessoa do singular, e esse verbo ele vai ser chamado de impessoal pelo fato dele não ter sujeito, certo? Então, a banca pode trazer uma oração sem sujeito, ou o verbo impessoal vai ser a mesma coisa, sempre na terceira pessoa do singular. Esses verbos nunca podem ir para o plural. Coloquei aí um exemplo, choveu muito durante esse mês de julho. O verbo chover é um verbo que? Intransitivo. Muito durante esse mês de julho são adjuntos adverbiais, certo? Muito é um advérbio de intensidade. Durante esse mês de julho, na verdade, exprime o que? Tempo, né? Foi o momento, o tempo que isso ocorreu. Então, perceba aí que você tem adjuntos adverbiais seguidos de verbo intransivo, que é o que eu sempre falo, certo? O verbo intransivo, ele nunca vai aparecer sozinho, porque se ele aparecer sozinho, vai ficar muito na cara para você que ele é um verbo intransivo. Então, a banca vai acompanhar ele de quê? De adjuntos adverbiais. E aí, eu já remeto a uma fala minha aqui lá de trás. Gente, cuidado, porque eu sempre assemelho que adjunto adverbial é parecido com o quê? Com ficante. Ficante, você não é obrigada a fazer o quê? A mostrar aos seus pais. Ela não é obrigada a ir para todo canto com você. Ela vai se você quiser, certo? Então, é basicamente isso. O adjunto adverbial, ele vai ser empregado no contexto, se a banca preferir. Ela tem a opção de fazer a retirada sem fazer mudança de sentido ou de coerência, certo? Então, preste atenção nessas dicas, elas são muito importantes para a sua prova. E aí, a gente já vai dar continuidade. Menina, eu falei muito mesmo, viu? Falei 10 minutos já, só dando essas diquinhas. Vê só. E aí, a gente traz essa relação de flexão do verbo. O verbo é a classe gramatical que varia a variável da língua, podendo flexionar-se em pessoa, certo? Essa flexão vai ser tida em pessoa, que vai ser que em realização, e aí eu já trago aquela mudança. Lembra que eu expliquei na parte de pronome, quando eu fui explicar o sei se consigo? Que existe uma diferença entre o agente e existe uma diferença entre o sujeito, certo? O sujeito não é o agente não é o sujeito, são coisas totalmente diferentes. Às vezes, sim, na maioria das vezes, na verdade, quando a gente emprega as orações, o agente e o sujeito são a mesma pessoa, mas isso não é sempre, certo? Então, a pessoa vai ser quem vai realizar a ação, que vai ser o quê? O agente, certo? Eu tenho um número aí que são quantos realizam a ação, que é a flexão em relação a singular e plural. Eu tenho concordância em modo, certo? Que é como se realiza a ação. Em tempo, que é quando se realiza a ação. E em voz, que é a ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Perceba que ele não fala que é a ação praticada ou sofrida pelo agente. Ele fala que é pelo sujeito, certo? Então, preste atenção nisso. E aí, já para meditar, ele já fala aí de pessoa e número, que é basicamente o que eu sempre digo. É só você pegar o verbo e fazer a conjugação com os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, ele pegou aí, ó, primeira pessoa vai ser quem fala, segunda pessoa com quem se fala e terceira pessoa de quem se fala. Ele pegou aí o verbo pensar, certo? Colocou no singular, eu penso, tu pensas, ele pensa. No plural, nós pensamos, vós pensais e eles pensam. Então, perceba aí que houve essa flexão tanto em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, que são os pronomes do caso reto, assim como no modo singular ou plural, que é em relação ao número, certo? Modos verbais, a gente vai ter o que? O modo indicativo, subjuntivo e imperativo, onde a gente vai ter o que? O indicativo vai exprimir uma certeza, uma realidade, certo? O modo subjuntivo vai ser uma dúvida, vai ser uma possibilidade, e o imperativo, eu já digo, né? É um império de fato, é uma ordem, certo? Um pedido ou um conselho. Observe os exemplos. Eu estudo todos os dias. Percebeu que é uma afirmação? Ele disse que estuda todos os dias. Então, ele está exprimindo o quê? Uma certeza, certo? Então, esse verbo está no indicativo. Querem que eu estude todos os dias. Percebeu que querem, alguém quer que eu estude, certo? Eu tenho uma possibilidade de estudar, como eu tenho a possibilidade de não estudar. E isso vai depender de mim, certo? Então, perceba que existe essa possibilidade de quê? De ir ou não ir,
certo? Existe a condição, a escolha. Então, a partir do momento que existe isso, eu tenho um verbo no modo subjuntivo. E aí eu tenho o modo imperativo, que é quando eu digo estude todos os dias. Eu estou mandando e obrigando você a fazer isso todos os dias, certo? Tempos verbais. Eita, Camila. Agora o negócio começa ficando quente, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto, eu aumentei aqui, tá certo? E aí ele fala assim, que vai ser o modo indicativo, como eu já havia dito, ele vai ser usado para o quê? Para exprimir uma certeza, né? Assim, vai ser algo preciso, certo? Ó, é usado para transmitir uma ação certa e precisa, com possibilidade real de realização no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro, certo? Ela vai se dividir em presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E aí eu já trago muitas dicas para vocês em relação a esses tempos em modos verbais, porque é algo que costuma cair demais, certo? Então, vê só. Presente é o presente, certo? Você sabe que o presente é algo que está acontecendo naquele momento, então o presente é algo indiscutível. Agora, para você entender, eu vou basicamente explicar, certo? Com minha análise detalhada de professora, certo? E de concurseira também, certo? De estudante, na verdade. De estudante. Vê só, uma forma coloquial eu vou explicar a vocês. É basicamente o quê? O pretérito perfeito é algo que já acabou. O pretérito imperfeito é algo que acabou, mas continuou. E o mais que perfeito é o verbo feio, é um acabado do acabado, certo? Vamos explicar agora no modo coloquial, no modo do dia a dia. É tipo assim, quando eu falo que eu amei aquela pessoa, perceba que quando eu digo que eu amei aquela pessoa, é como se eu dissesse que eu amei ele naquele momento e tchau e benção, certo? Quando eu digo assim, gostei dessa roupa, é como se eu tivesse gostado daquela roupa no momento que eu vi ela. Mas depois eu tanto faz, entendeu? Então eu só fiz o quê? Eu só amei ela, eu só gostei dela naquele momento, certo? Só naquele momento. Já quando eu digo a você que eu amava um garoto, eu amava. Eu amava sei lá quem, certo? Perceba que no amava é como se eu dissesse assim, que eu amei ele por um período, certo? Perceba a diferença. Eu amei ele naquele momento e aquele momento acabou e ficou no passado e acabou naquele momento mesmo. Agora, quando eu falo que eu amava ele, é como se eu tivesse um período longo, eu amei ele durante um período e ali acabou. É tipo assim, você tá num relacionamento, eu tenho certeza que você já foi para um relacionamento, e antes do meu atual, hoje, do meu noivo atual, eu passei um ano com um menino, e é como se eu dissesse assim, eu amava fulano, certo? Perceba que o amava aí foi porque eu passei um ano amando fulano e depois aquilo ficou no passado. Agora, quando eu digo que eu amei fulano, eu amei ele naquele momento e tchau e benção, certo? Então é basicamente isso, o pretérito perfeito do pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é algo que foi naquele momento e tchau e benção. E o pretérito imperfeito vai ser que eu passei um período fazendo aquilo, mas por mais que eu tenha passado um período fazendo aquilo, aquilo ficou no passado, certo? Então é basicamente isso a diferença. E o pretérito mais que perfeito, aí eu já venho com a primeira dica, tá certo? Anote no seu caderno em nome de Jesus. Bem só, a banca vai pedir de você. O pretérito perfeito são aqueles verbos feios, certo? É o verbo acabara, fizera. Esses são os verbos mais que perfeitos, certo? Mas aí eu quero que você anote uma coisa. O verbo mais que perfeito, ele vai vir também relacionado a... coloca aí, por favor. A forma simples do verbo, no pretérito mais que perfeito, vai ser o verbo feio. Acabara, fizera, certo? Ou qualquer coisa desse tipo. E aí, eu tenho o quê? Agora, é o verbo mais que perfeito numa forma composta. Coloque aí, por favor. Ele fala, é o verbo tinha, que é o verbo ter, mais um verbo no particípio, certo? Então, perceba que o verbo feio vai ser igual a o verbo tinha, a locução verbal, na verdade, tinha, mais um verbo no particípio. E aí você me pergunta, Camila, o que é um verbo no particípio? É um verbo acabado com ado ou ido, certo? Então, preste atenção nisso, certo? Amara,
Ó, amara é um pretérito mais que perfeito na forma simples. Na forma composta é só eu dizer o quê? Que ele tinha amado, certo? Tinha amado é uma forma composta para um pretérito mais que perfeito. E a forma simples é amara, que vai ser uma forma simples do verbo feio. Fechou? Então preste atenção que a sua banca cobra muito, viu? Muito mesmo, e eu tô falando muito mesmo. Tem questões que eu vou trazer que já são 2022 que a banca cobrou sobre isso. Então preste atenção nisso. Fechei? Pessoal, e aí eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito, onde o futuro do presente vai ser algo relacionado ao presente, certo? São os verbos terminados em rei. Tipo assim, amarei é um verbo no futuro do presente. E amaria é um verbo no futuro do pretérito. Então, os verbos futuro do presente são com terminação rei e futuro do pretérito com terminação ria, certo? Então, vou retomar mais um pouquinho esse bloco 2 aí da PMPE para que você preste atenção nisso, certo? Verbo é tudo que exprime estado, ação, fenômeno da natureza. Ação, a gente vai estar diante de verbos transitivos e intransitivos, certo? Verbos de ligação são os verbos que exprimem estado. Cuidado com isso. Outra coisa, fenômeno da natureza. Os verbos que exprimem fenômeno da natureza não podem ir para o plural porque são verbos impessoais, não têm sujeito. Então, eles não existe essa concordância, são orações sem sujeito, certo? A gente falou também nessa relação de indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo são verbos que exprimem o quê? Certeza, né? Assim. E o subjuntivo, uma possibilidade, uma dúvida. E o modo imperativo é algo que eu estou mandando você fazer, eu estou ordenando, indica ordem, certo? A gente tem os tempos verbais do indicativo, que vai trazer uma ação certa e precisa. Eu tenho forma presente, certo? Que é o presente, você consegue distinguir o presente. Eu tenho uma forma no pretérito perfeito, que é um pretérito que aconteceu naquele momento e ocorreu só naquele momento, e aquele momento ficou no passado. Eu tenho também o pretérito imperfeito, que foi algo que ficou no passado, mas deu um longo continuado, certo? Eu continuei fazendo algo por um tempo para depois aquilo acabar e ficar no passado. Mais que perfeito, que é o quê? Que é o verbo feio, amara, fizera, na forma simples, porém na forma composta, que é como a banca cobra, vai ser o verbo ter, certo? Tinha mais o verbo no particípio. Exemplo, o verbo amara é uma forma simples do pretérito mais que perfeito, uma forma composta é tinha amado, certo? Tem um tinha mais amado, que é o verbo amar, mais a terminação no particípio, certo? Lembrando que isso não faz alteração de sentido e nem correção, nem para a banca CESP, nem para a banca UPNET, certo? O futuro do presente são os verbos terminados em irei, e o futuro do pretérito é os verbos terminados em iria. Então, pode colocar aí como exemplo, tá certo? O verbo amar, presente, eu amo. Eu amo, certo? É um presente do indicativo, do verbo amar. Pretérito perfeito, você vai estar diante de que eu amei. Eu amei ele naquele momento e ali, show e bem, se acabou, certo? Então, eu amei é um modo pretérito perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito é o quê? Isso é algo que ficou no passado, porém deu continuidade. Então, eu amava, certo? Eu amava aquela pessoa. Eu passei um período amando aquela pessoa, certo? O mais que perfeito eu tenho o quê? O verbo feio, né? Assim, numa forma simples, que vai ser o amar, eu fizera. E no modo composto, que é o tinha mais o verbo no particípio, certo? E eu tenho também o futuro do presente, que são os verbos terminados em irei. E eu tenho o futuro do pretérito, que são os verbos terminados em ria, certo? Então, preste atenção nessa temática que é muito importante. Fechou? Deixa eu ver aqui. Vou explicar só um pouquinho do subjuntivo, tá certo? Só o subjuntivo ele vai ser usado para transmitir uma ação possível, mas incerta, certo? Então, é algo incerto, uma possibilidade, uma dúvida. E ela vai expressar um acontecimento hipotético, que ainda não se realizou por estar dependente de outro acontecimento para se realizar, certo? Então, é algo hipotético, algo que você tem a opção de escolher.
você tem a possibilidade de escolha, você tá ali para trazer uma condição, certo? E aí, ela vai se dividir em presente, pretérito perfeito e futuro. Então, esse é mais fácil, certo? Não tem 300 pretéritos nem 300 futuros. A gente vai ter só um, e aí eu quero que você decore, certo? Subjuntivo é usado para transmitir uma ação possível, então ele vai transmitir uma possibilidade, algo que pode fazer o quê? Eu tenho uma opção, a possibilidade de escolher fazer ou de não escolher fazer, certo? Perceba que quando eu falo no presente, aí você pode estar se perguntando, Camila, como é que eu vou conseguir conjugar no modo subjuntivo? Porque no indicativo ainda vai, né? A gente no dia a dia a gente sempre exprime uma certeza, mas o modo subjuntivo é algo mais relacionado, mais difícil, na verdade, porque a gente não usa muito. E aí eu quero dizer para você que você vai colocar essas seguintes conjunções no começo. Que, certo, por presente. Pretérito imperfeito, você vai colocar o se. E o futuro quando? É tipo assim, que eu ame, se eu amar e quando eu amar. Então, basicamente, você vai colocar que, se e quando para fazer a conjugação no modo subjuntivo, que vai exprimir uma dúvida, uma possibilidade atribuída ao verbo e à ação da pessoa, certo? Como eu já estou aqui com 26 minutos, certo? Eu vou finalizar esse bloco, a gente vai dar continuidade à forma do imperativo e às demais ordens em relação à parte de verbo, certo? Então, preste atenção, retome novamente essa aula, repita, repita e repita quantas vezes forem necessárias, certo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.